Olá, amigos! E nós estamos aqui para mais uma formação. E hoje a formação é sobre o significado verdadeiro da ressurreição de Jesus. Então, se nós pensarmos, será que a cruz poderia ter parecido um fracasso de Jesus? Não é? Porque mesmo na cruz, ele parece que ele foi abandonado, que ele tenha ficado sozinho, né? Que ele tenha sido abandonado pelo Pai, pelos apóstolos, né? Por seus amigos, todos foram embora, né? Então, teria acabado ali a missão de Jesus, a sua causa principal? E são numerosas, né, as perguntas que se fazem a esse respeito. E o cristão, muitas vezes, fica pensando, será que isso é verdade mesmo? Será que aconteceu mesmo isso? Será que existiu uma historicidade quanto a isso? A realidade do significado das aparições, do sepulcro vazio, tá? Será que esse corpo glorificado, será que isso tudo tem sentido? Não é? Aquele que foi crucificado está realmente, plenamente vivo? Então essas perguntas são feitas principalmente para aqueles que têm o quê? Uma certa dificuldade para entender o que aconteceu, né? Então é necessário que a gente limpe o terreno. Então vamos começar, tá? Primeiro, como é apresentada no Novo Testamento a questão da ressurreição de Jesus? Então, conforme o testemunho unânime dos escritos do Novo Testamento, o motivo da retomada da causa que parecia perdida de Jesus foi a ressurreição. Então, nós temos Atos 2:36 e nós temos 1 Coríntios 15, de 14 e 15. Então, eu vou ler a 1 Coríntios 15, tá? Só o versículo 14. Ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também a nossa fé. Então, o que nós entendemos, né? Que uma vez que, se Cristo não ressuscitou, a fé neste homem foi perdida. Por quê? Paulo, nós sabemos que Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Então, o apóstolo dos gregos, foi ele que mostra Jesus para os gregos. E para mostrar Jesus para os gregos, essa ressurreição se fazia presente. Por quê? Porque como ele vai dizer que aquele que todos seguiam foi aquele que morreu na cruz? Para o gentio isso era loucura, né? Então, mas ele estava vivo, né? Então, nós temos a primeira coisa, tá? Mediante as maneiras, confissões e fórmulas do novo de fé, do Novo Testamento. Então, primeira coisa que a gente tem é que todos vão dizer, vão testemunhar, vão fazer as suas confissões de fé a partir desse dado, tá? E aí nós temos várias citações que constituem um resumo da pregação primitiva do mistério pascal, ou seja, o querigma, né? Então, se vocês forem a Atos dos Apóstolos, né, vocês vão entender isso tudo, né? É como que os discípulos sabem que Jesus está vivo, né? Eles só sabem através de quê? Através dessas aparições. Então, a resposta é clara, né? A ressurreição, eles têm notícia a partir das aparições. Nada se afirma como da ressurreição. Ninguém fala da ressurreição, mas fala das aparições. Então, que na verdade eles afirmam a ressurreição através disso. Então, quando você continua aqui em 1 Coríntios 15, tá? No versículo 6, ele vai dizer, ele também vai dizer no versículo 6, de 6 a 8, ele diz assim: mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, desde a maioria ainda vive e alguns já morreram. Então, vocês vejam que trata-se de pessoas conhecidas que podiam ser interrogadas sobre as testemunhas, não é? E nesse texto ele afirma que ocorreu sim a ressurreição. Por quê? Porque se nós pensarmos, né, que Marcos 16, de 1 a 8, Mateus 28, de 1 a 20, Lucas 24, de 1 a 56, João 20, de 1 a 21 e 23, eles vão falar sobre todo o processo que aconteceu com Jesus, tá?
Então, esses relatos constituem um gênero literário próprio. Por quê? Porque ressaltam a realidade corpórea da ressurreição. Então, seja, ok, morreu na cruz, mas ressuscitou e apareceu. Não foi algo assim, sonhei, não. Apareceu. Então, isso constitui algo de quê? Palpável, tá? Existe um importante motivo teológico pastoral para a insistência na dimensão corpórea da ressurreição. Nas últimas décadas do primeiro século, desenvolveu-se uma heresia, né, chamada docetismo. Né? E tratava-se da interpretação dualista de Jesus Cristo, ou seja, da salvação cristã. Uma vez que se desprezava a matéria como intrinsecamente má, né, Deus não poderia ter se encarnado de verdade. Em consequência, a corporeidade de Jesus seria apenas o quê? Aparente, fantasmagórica, não é? E nessa perspectiva, é claro que não pode falar de uma ressurreição real do corpo. Não tem corpo. Olha, entende-se porque os relatos pascais insistem na realidade da presença do corpo do ressuscitado. Eles procuravam evitar a penetração na igreja dessa doutrina que deturpava a essência da fé cristã. Tá? Quer dizer, não se trata de uma corporeidade, não é? Mas uma corporeidade transformada, não sujeita às leis da nossa vida atual. E então, vejam que era necessário dizer que Jesus apareceu, mas apareceu da forma que eles viram, né? Apareceu de como ele apareceu mesmo, né? Aí vai se falar do sepulcro vazio. Mas o sepulcro vazio, o fundamento da fé, não constitui através do sepulcro vazio. Por quê? Porque é fácil deduzir que alguém, ao encontrar o sepulcro vazio, poderia dizer que foi colocado em outro lugar, foi roubado e etc. E tal, né? Mais uma vez, aceita a realidade da ressurreição por causa das aparições. O sepulcro passa a ser vazio, visto de quê? Porque Jesus ressuscitou. Então vamos lá. Jesus ressuscitou, o sepulcro está vazio. Entendeu? Então não é o sepulcro vazio, mas é as aparições. Tá? Então o fundamento da fé, que eu vou dizer para vocês agora, o fundamento da ressurreição, o fundamento na ressurreição, o fundamento da nossa fé está na aparição de Jesus. Não se trata de visões ou sonhos. Paulo e Lucas utilizam o termo grego osté para designar aparições. Trata-se de um vocabulário empregado na versão da Septuaginta, vocês sabem, né? A tradução da Bíblia hebraica para o grego, para descrever a revelação de Deus. Osté significa ação reveladora de Deus. Então, as aparições do ressuscitado constituem uma revelação de Deus às testemunhas escolhidas. Então, Deus revela aquele Jesus morto, agora plenamente vivo. Então, quer dizer que a fé na ressurreição encontra o seu fundamento em Deus. E em Deus mesmo, que revela às testemunhas que Jesus está vivo. Então, as aparições constituem uma experiência de fé. A aparição pode ser um fato histórico? Depende do que se entende por fato histórico, né? Pela ressurreição, Jesus sai da nossa história com seus condicionamentos espaço-temporais, tá? Para entrar na plenitude da vida em Deus. Então, Jesus não retoma a vida atual, não está mais submetido ao tempo e ao espaço. Atenção, né? Para a gente não confundir a ressurreição de Lázaro, tá? Com a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus não é voltada
voltar atrás, não é um retorno a uma situação anterior à morte. Né? Não se trata da revivificação de um cadáver, como aconteceu com Lázaro. Então vamos explicar isso. Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro continuou com as irmãs, com a comunidade, mas depois ele morreu. Ele voltou, ele ressuscitou para conviver com aqueles e morreu. Não é o nosso caso, não é o caso de Jesus. Tá? Jesus não voltou à existência terrena. Ele está vivendo plenamente da vida em Deus. Assim, com a ressurreição, não pode ser objeto de investigação histórica. Tá? Então, por isso é que é um dado exclusivo da nossa fé. Isto significa que a ressurreição não seja um acontecimento real. Não é isso. Há acontecimentos reais que não são necessariamente comprovados e nem deixam de ser reais, não é? Dizemos que o ressuscitado faz parte da dimensão escatológica e ele só dependemos ter acesso na medida em que Deus o revelar. Então, é histórico o testemunho dos discípulos que acreditaram na ressurreição, sendo que a experiência pascal mudou radicalmente a vida deles. Então, veja bem, é aí que entra essa historicidade. Na medida em que eles tiveram acesso a Jesus, ou seja, esse ressuscitado, a vida deles mudou. Então, a nossa também muda na medida em que a gente entende essa ressurreição. Ele está vivo numa dimensão em Deus. Então, todas as vezes que eu tenho uma experiência de Deus, Deus coloca em mim essa, vamos dizer assim, essa dimensão da revelação para que eu entenda melhor, para que eu mude a minha vida, para que eu possa fazer valer tudo aquilo que ele viveu em Jesus. Ok, minha gente? Tchau, tchau. Até a próxima formação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.